O que é, afinal, a psicanálise? Boa, boa. Psicanálise é um método terapêutico criado pelo Dr. Sigmund Freud para o tratamento dos sintomas irracionais. Quando eu digo sintomas irracionais, são sintomas no qual a gente não sabe o fator gerador, o que está causando realmente, de onde vem esse sintoma. E sintoma, em psicanálise, é todo aquele mal que o indivíduo sente e não lhe faz bem, né? O Uhum, mal-estar. É um sintoma em psicanálise. perfeito. Ô, Messias, você pode explicar pra gente assim a diferença entre a psicanálise e a psicologia? Sim, sim, são diversas, né? A grosso modo, a gente pode dizer que a psicanálise ela trata com o inconsciente. O nosso objeto de trabalho, digamos assim, nosso objeto de estudo é o inconsciente. Então, tratamos assuntos inconscientes. A questão de comportamento, né, justamente é com o psicólogo. Vou dar algum exemplo a grosso modo. O momento que eu devo procurar um psicólogo, por exemplo. Digamos que um indivíduo, um sujeito, a gente em psicanálise chamamos todos de sujeito, né, de indivíduo. Então, digamos que ele passa por um momento como um luto, por exemplo, ou como um assalto. Então, a partir daquele momento, ele começa a mudar sua rotina. Ele tinha uma vida que aparentemente seria normal e a partir de determinado fato que aconteceu na sua vida, as suas capacidades laborativas para os atos da vida diária já não é a mesma. Então, é o momento de procurar um psicólogo, porque a gente sabe mais ou menos de onde foi que surgiu, a partir de qual momento, né, mudou o modo operante desse sujeito. E quando você sofre do mal, que você não sabe a princípio de onde vem, o que, né, fez com que surgisse esse sentimento, mas você carrega com você aquele sintoma, então é o momento de procurar a psicanálise. Messia, mas a psicanálise, ela é uma ciência, é uma arte ou é um ofício? Boa pergunta. Eu diria que se um ofício for fazer algo durante anos, né, que contrai, faz com que você tenha uma certa experiência, uma certa sabedoria naquilo que você faz ao longo dos anos, então a psicanálise não deixa de não ser um Uhum, ofício que se faz perfeito por muitos. E uma, como você perguntou, se também é uma arte. Né? Eu uhum. acredito que sim. A psicanálise não só é uma arte de estudar o inconsciente, como a partir de Freud surgiu vários pintores, né, que aderiram às ilustrações inconscientes, né, querer retratar situações que até então não se retratava muito consciente. Então, a partir de Freud, muitos artistas começaram a pintar o inconsciente, pintar o abstrato, Salvador Dali, entre outros. Então, assim, a arte, a partir de Freud, também continuou. Então, a psicanálise não deixa de não ser uma arte. E, para mim, é uma ciência. A psicanálise é uma ciência, tanto pela sua literatura, quanto pelos seus resultados. Boa, show. Ô, Messias, há um tempo atrás nós conversamos com duas psicanalistas, né, em períodos assim diferentes. A primeira psicanalista falou assim pra gente que todas as pessoas deveriam procurar ajuda na psicanálise. Ela deixou isso bem claro, todas as pessoas. A segunda psicanalista que a gente conversou, foi um período depois, ela disse pra gente que não, nem todos devem procurar ajuda na psicanálise. O que você tem pra falar pra gente a respeito disso? Assim, acredito que a psicanálise, ela tem, né, além dos seus saberes, né, tem a sua importância. E o fazer análise é muito individual de cada um. Muitos dizem que é uma tormenta, que é um sacrifício. Outros acham que é aquele local, que é o local onde eu faço a minha cartaz pessoal, onde eu jogo para fora toda essa energia que eu acumulo durante os dias. Então, assim, tem seus pontos de vista diferentes. Mas a partir do momento que você sente o mal-estar existencial e não sabe de onde vem, é momento de procurar nada. Então, eu acredito que independente de qualquer pessoa, né, a hora de sentir aqui esse mal-estar, tem esse sintoma e você não sabe de onde vem, é o momento de procurar ajuda. Se for um psicanalista, ótimo. Se não for, cada um no seu quadrado. Boa. Ivone Melo, boa noite. Boa noite. Gabriel Hassan, boa noite. Fez uma pergunta: de que maneira as traumas históricos ou eventos sociais
impactam a subjetividade dos moradores e se manifestam no território? Bacana, bacana. Amigo Gabriel Hassan. Ele fez uma pergunta antes, se você me permitir, porque dá ênfase às duas perguntas. Como o território influencia a construção da identidade e dos processos psíquicos do indivíduo que nele vive? Boa. E depois, de que maneira traumas históricos e eventos sociais impactam a subjetividade dos moradores e se manifestam no território? É justamente a nossa construção humana. Nós temos uma construção humana que ela, no início ela parte muito do interno. A gente tem sentimentos, a gente no início é aquele bolinho de carne, mas que depois vai sendo preenchido por diversas experiências que nos é passada, experiências de vida, e o meio, o território, ele influencia totalmente em quem nós somos. Não só, né, internamente, não só biologicamente, mas ao nosso redor ele influencia totalmente esses processos psíquicos. E, assim, que maneira esses traumas históricos, por exemplo, eles podem impactar? A gente tira, por exemplo, a pandemia. O quanto de medo que as pessoas sentiram. A subjetividade está aí, a prova no território, do nosso lado. Só que muitas das vezes a gente só se dá conta da nossa subjetividade, só se dá conta do interno na hora que acontece algo que nos afeta. Ou uma tragédia familiar, ou algo de, né, na repercussão, como foi a pandemia. Então, assim, muito do que a gente, desse mal-estar que a gente vive hoje na sociedade, como diria Freud, são mal-estar sociais. A sociedade também causa muito, o externo causa muito desse mal-estar que a gente vive. E como a gente lidar com isso? Uma boa maneira é fazendo análise, é conhecendo a si mesmo um pouco, conhecendo ao seu redor, para que a gente possa, de repente, não pegar um caminho certo, mas um caminho menos doloroso. Claudinei Antônio, grande Messias. Claudinei, boa noite. Boa noite, amigo Claudio. Boa noite, Ivone Mello. Fiquem à Boa. vontade para perguntar. O podcast é de vocês. Pergunte à vontade que ele vai falar. Tô brincando, Messias. Mas em que momento uma pessoa. Em que momento uma pessoa deve procurar o psicanalista? É justamente, né, nesses momentos, né, entre vários, né? Vou Uhum. citar alguns, né? Como, por exemplo, um momento onde você não sabe o que está acontecendo com você. É um momento de decisões, é um momento de ansiedade, é um momento de medo, é um momento que você sente, mas você, em compensação, não sabe de onde vem. Só sente essa insegurança, essa ansiedade por não saber o que vai vir pela frente, pela decisão que vai tomar. Então, assim, o momento de se procurar uma análise é justamente o momento de você ter um mal-estar inconsciente, que muitas das vezes está relacionado à nossa infância, está relacionado a assuntos, né, mal elaborados, que ficou para trás e que tudo aquilo que é recalcado, depois ele tem um retorno desse recalcado, e volta em forma de sintoma, segundo Freud. Show. Ô, Messias, assim, a psicanálise ela ajuda a pessoa a superar assim, um trauma ou ela ajuda, faz com que a pessoa venha aprender a conviver com aquele trauma? Boa pergunta, Isaac. Assim, tem a questão, né, que como muitas pessoas enxergam, né, e entendem a cura na psicanálise, né? Então, assim, tem essa questão como é a cura para a psicanálise. Aí a gente tem que entrar, né, num debate de o que seria a cura, principalmente numa sociedade imediatista que querem, né, uma solução em comprimido, pronta, para que fique tudo ok de uma hora para outra, né? Então, se a gente fala em cura em psicanálise, a gente fala justamente nesse processo de fazer com que o analisante ele entre em conformidade com ele mesmo. A cura está, não digo em suportar, mas assim, resignificar, em saber que talvez não tenhamos culpa do que do que aconteceu com a gente, mas nós temos uma responsabilidade de como a gente vai agir diante do que nos acontece. Como eu vou afetar os outros com aquilo que me afetou.